Então, Êxodo capítulo 3, o versículo 7 até o versículo 9, na minha versão diz assim: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu e do eveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Glória a Deus. Senhor Deus, Senhor, assim como nós cantamos aqui, Senhor, o Senhor conhece, Senhor, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, ó Deus. O Senhor sabe, ó Deus, que por mim mesmo, Senhor, nem pela minha vontade, Senhor, eu poderia estar aqui, Senhor, muito menos ministrar, Senhor, a Tua palavra. Ah, Senhor, mas cumpre, Senhor, a Tua promessa, Senhor, e vem falar conosco, Senhor, através da Tua palavra. Usa a minha vida, Senhor, não por merecimento, Senhor, mas porque o Senhor é Deus de misericórdia e de graça. Senhor, abençoa, Senhor, a Tua igreja, Senhor, e vem revelar, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar, Senhor, muito mais além daquilo do que o Senhor já me disse, ó Deus, que o Seu Espírito Santo possa pregar a cada um individualmente, em o nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós vamos falar sobre sofra um milagre. Então, você pode falar aí para os seus irmãos aí, sofre um milagre. Sofre um milagre. Sofra um milagre. Amém? Sabe que sofrimento é algo que é inerente à nossa condição humana pecaminosa. E desde que Adão pecou, então entrou o pecado, mas assim também o sofrimento no mundo. E o sofrimento é algo que não tem como nós fugirmos dele nesse momento. E só quando Jesus voltar mesmo, que ele vai enxugar toda a lágrima, né? Mas por enquanto, você vai sofrer de um jeito ou de outro nessa terra. Então, se você tem que sofrer, sofra um milagre. Amém? Mas olha só, então, desde que a gente é gerado, gente, no ventre da nossa mãe, nós já estamos expostos ao sofrimento. Então, uma criança que tem uma mãe que tem algum tipo de vício, como cigarro, por exemplo, então essa criança, logo que ela é gerada, ela já vai estar sendo exposta ao sofrimento de ter uma mãe viciada. E de repente, se ela tem um lar destruído, então ela vai estar exposta ao sofrimento de ouvir os pais discutindo, brigando, e assim por diante. Então nós estamos expostos a esse sofrimento. Então durante a gestação e até durante o parto, então nós estamos sujeitos ao sofrimento. E você pode sofrer um acidente, algo que você não programou, algo que não estava no percurso, é realmente um acidente, você sofre até um acidente. E daí você sofre também pelos seus pecados, por aquilo que você fez conscientemente ou inconscientemente, mas você errou, decisões erradas, você vai sofrer. O sofrimento é algo inerente a essa terra. Mas você também pode sofrer pelos pecados que cometeram contra você, que você estava completamente certo e mesmo assim veio uma injustiça sobre a sua vida. E assim como eu disse daquela criança que de repente foi gerada num lar abusivo, pode ter sido espancada, abusada e violentada e tantas outras coisas, e ela mesma não tinha culpa de nada, porém ela sofreu da mesma maneira como se alguém tivesse culpa. Então o sofrimento é algo que está realmente na vida do ser humano. E nós não temos como fugir de muito isso. Então por isso eu digo para você, se você tem que sofrer, sofra um milagre. E nós vamos continuar e você vai começar a entender. Por quê? Porque então, quando você sofre pelo que é errado, pelos seus próprios pecados, não tem recompensa nenhuma nisso. A recompensa de você sofrer pelo seu pecado é que você vai se entristecer. Se você se arrepender, ainda é glória a Deus. Se você não se arrepender, você ainda vai sofrer de remorso. Você vai sofrer. Mas se você decide sofrer pelo milagre, então você tem uma recompensa. Você sofre por algo que é bom. Então se você tem que sofrer, sofra um milagre. Amém? E daí de repente você está falando, mas você está falando de coisas que tem tudo a ver com a nossa vida, mas e a Bíblia? O que você me diz disso? Olha só, eu gostaria de começar lá em Gênesis 32, você não precisa abrir, eu vou contar um pouco do que está lá. Então de repente Jacó já tinha fugido do irmão dele que queria matar ele porque ele tinha enganado o irmão, e naquele momento ele estava voltando para se encontrar com o irmão, e ele se encontra com um anjo. O anjo do Senhor foi se encontrar com ele, e ele começa a lutar com o anjo, e o anjo, vendo que não poderia resisti-lo, tocou na coxa dele, deslocou a junta da coxa, e ele foi marcado. Ele sofreu, mas ele recebeu a bênção dele, ele recebeu um milagre.
mas ele sofreu antes disso. E depois disso ainda, ele muda de cidade e a filha dele vai se encontrar com um povo que não temia Deus e ela é violentada. E daí, de repente, você vai pensar que o que ele sofreu na mão do anjo não foi nada em comparação de ver o sofrimento da própria filha. Porque você vai sofrer tanto pelos seus pecados, como pelos pecados dos outros, e como pelo sofrimento das pessoas que você ama. Então ele sofreu pela própria filha, mesmo que não tenha sido ele o abusado em si, ele com certeza estaria sofrendo como toda a família. E lá em Gênesis 35 ainda, nasce o segundo filho da mulher que ele amava. Só que, porém, essa mulher que ele amava, que era Raquel, pela qual ele trabalhou 7 anos, e depois teve que trabalhar mais 7, ela morre. Depois do nascimento do segundo filho dela. Então, ele perde a esposa que ele mais amava. É lógico, ele tinha 2 concubinas e outra esposa, mas nem se compara ao amor que ele tinha por ela. Então, mesmo não tendo poder mais sobre tudo isso, ele estava sofrendo por causa da morte agora da mulher amada. Então, nós vamos sofrer. E depois disso ainda, os irmãos de José, que eram filhos de Jacó, vendem José para o Egito. E ainda dizem para o pai que ele tinha sido morto por feras. E daí ele sofre de novo porque era o filho da mulher que ele amava. E agora ele perde esse filho que era o filho mais velho. E daí só fica o filho mais novo da mulher que ele amava. E ele começa a sofrer por praticamente 20 anos ali, com essa perda aí, acreditando que o filho estava morto. E até desconfiando dos próprios filhos que poderiam ter feito alguma coisa. Mas ele nunca teve certeza e ficava com aquilo no coração e sofrendo. Tanto sofrimento. E aí ainda, depois disso, passa-se mais ou menos quase 20 anos, e daí vem uma fome sobre a terra, sobre toda a terra. E daí Jacó está lá e começa a perguntar para os filhos assim: olha, o que vocês estão fazendo parados aqui? Lá no Egito tem comida, sobe até lá e vá comprar comida, porque senão nós vamos perecer aqui. Então, mesmo sendo do povo de Deus, ele estava também a ponto de passar fome, e mesmo sendo muito rico. Então, para você ver que o dinheiro nem sempre consegue nos livrar do sofrimento. Não adianta nada você ter dinheiro e não ter o que comer. É o que acontece aqui no Japão muitas vezes. As pessoas, o rico e o pobre, vai para o mesmo lugar de abrigo e vai ter que comer a mesma ração, digamos assim, de provisões, vai ter que dormir no mesmo chão. O que adianta o dinheiro na hora do sofrimento? Muitas vezes não adianta nada. O dinheiro não pode aliviar nada, muitas vezes. Então, ele continuou sofrendo, e daí ele descobre, glória a Deus, que o filho dele estava vivo e que tinha passado também esses 20 anos praticamente lá sofrendo. Então, eu não estou nem falando da história de José, estou falando mais da história de Jacó. E José também sofreu lá 20 anos e agora ele é governador do Egito. E ele diz para a família dele: venham todos para cá que eu vou suprir vocês. E daí toda a família vai para lá, e com todo aquilo, agora o sofrimento já é algo que ficou para trás, apesar de todo o medo, toda a discórdia. Eles começam a morar no Egito. E aí sim, o povo começa a crescer e se levanta um rei que não conhecia José, um novo rei no Egito. E ele começa a oprimir esse povo de Israel, os filhos de Jacó, os descendentes de Jacó, que já tinha sofrido tudo isso até chegar no Egito. Agora eles ficam lá 400 anos sendo escravizados. Então, se você tem que sofrer, e você vai sofrer de uma forma ou de outra, sofra por um milagre na sua vida. Sofra por uma mudança. Sofra por algo que é da parte de Deus, e não por algo de errado, algo que o mundo te impõe. Então, sofra um milagre. E esse povo, então, nós encontramos com ele exatamente quando eles começam a clamar a Deus, porque eles estavam sendo oprimidos por 400 anos. E daí, Deus realmente se lembra do povo. Deus é um ser que a gente não consegue descrever o que ele é. Como Deus pode esquecer? A gente fica se perguntando, eu fico me perguntando, como Deus pode esquecer? Porque ele diz que se lembrou, quer dizer, será que Deus esqueceu do povo por 400 anos? E agora ele diz que lembrou? Não, Deus não tem essa capacidade de esquecer. É só uma maneira de dizer que agora eu vou cumprir a minha promessa. E aí sim, ele levanta Moisés, e Moisés também sofre todo um caminho até chegar lá. E daí Deus começa a dizer para Moisés exatamente isso. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo.
Então, olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ela: Deus está vendo. Deus está vendo. Deus está vendo. Deus não esqueceu de você, não. Deus não esqueceu. Deus está vendo. Deus está vendo o sofrimento do povo dele. Deus está vendo o sofrimento das pessoas. Glória a Deus. Deus vai cumprir a promessa dele. E em tudo isso, então, o que nós temos para dizer? Depois de ter falado tanta coisa de sofrimento, eu vou dizer a mesma coisa que Jesus disse. Eu tenho dito tudo isso para que você tenha paz. Porque no mundo você vai ter aflições, mas Jesus venceu o mundo. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Então tudo isso que você ouviu é exatamente para você ter paz. Porque quando Jesus começou a falar que eles teriam aflições, que eles seriam perseguidos, falou: não estou falando para vocês se desesperarem, eu estou falando para vocês terem paz. Fique em paz. Fique em paz. Apesar do seu espírito dentro de você, a sua alma clamar quando você vê uma injustiça, fique em paz. Entrega na mão de Deus. Deus está vendo a aflição do povo. Deus não está inerte lá. Ele não está com os ouvidos fechados, nem com a mão encolhida, não. Ele está lá, pronto para nos ajudar. Glória a Deus. E nós temos que ter esse bom ânimo. Ainda que nem o pastor falou ontem, né, sobre brilhar, muitas vezes sofrer mesmo. Seja um bom soldado de Cristo. Paulo disse isso quando escreveu para Timóteo, dizendo: sofre comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo. Sofre as aflições. Então, se está aqui nessa igreja, glória a Deus, sofre as aflições dessa igreja, como um bom soldado de Cristo. Se você estivesse em outra, eu diria a mesma coisa: sofre nessa igreja que você está, mas como um bom soldado de Cristo. Porque você pode mudar de guarnição, mas você continua sendo soldado de Cristo. Porque você está no exército de Cristo. Então sofra sim, mas sofra pela guerra que Cristo está fazendo contra o mal. E nós estamos na linha de frente lá. E nós não somos como os lobos, muito pelo contrário, nós somos como ovelhas no meio de lobos. E você vai tomar mordida, você vai ser arranhado. Você não será arrebatado pelo lobo, em nome de Jesus. Mas você sofrerá sim alguns danos nessa sua carreira com Cristo. Nessa guerra você pode sim tomar umas balas perdidas sim, mas você não vai morrer antes de cumprir a sua promessa. Glória a Deus. Ninguém morre sem que Deus cumpra a promessa na vida. Glória a Deus. Então, ao invés de sofrer as consequências das decisões erradas, sofra por um milagre. Tanto na sua vida como na vida de outras pessoas. Sofra por um milagre. Então hoje nós estamos sendo convidados aqui a sofrer, mas por um milagre. Então, realmente, sofra as aflições de Cristo como um bom soldado. Sofre essas aflições. Quando você olhar para a pessoa, que nem a gente vê aqui, se a gente parar aqui, 2 minutos, a gente vai ver carros passando aqui, e no nosso coração a gente não deve ficar julgando quem é que vai subir, quem é que vai descer, mas como nós somos humanos, a gente vai acabar se perguntando: quantos desses aqui estão indo para o inferno agora? Quantos estão passando aqui nessa rua aqui e são salvos? E a gente muitas vezes não consegue sofrer por causa dessas pessoas. E essas pessoas, elas não sabem de nada, elas são que nem os ninivitas mesmo. Não sabem diferenciar a mão direita da mão esquerda, o certo do errado, o que é Deus do que não é Deus. Eles acham que tudo é Deus, que todas as coisas são Deus, que o gato é Deus, que o cachorro é Deus. Se você espirrar demais, você é o Deus do espirro. Tudo é Deus. Nada faz diferença. São um povo sem noção mesmo, sem noção. E a gente deve sofrer por amor a eles. E a gente fica olhando para fora, a gente fica ouvindo o barulho dos carros passando e fica imaginando: lá na frente pode ter um acidente e eles podem sofrer. Podem sofrer. E o sofrimento deles pode se tornar eterno. O nosso, glória a Deus, não será eterno. O nosso tem fim. Quando Jesus Cristo voltar, o nosso sofrimento acaba. Mas e dessas pessoas que estão por aí? Essa nação toda está aqui há tantos anos já, milênios, sem conhecer a Deus. O que está sendo dessas pessoas? Sofre por vidas. E eu estou falando do Japão exatamente porque a gente está aqui. Eu poderia estar falando da África, eu poderia estar falando de qualquer outro país, como de pessoas perseguidas, como a igreja perseguida lá pelos Estado Islâmico. Eu poderia estar falando de qualquer outra pessoa. Mas nós estamos aqui e eu estou dizendo do Japão. Sofre. O sofrimento é algo inerente. A nossa condição vai acontecer de qualquer maneira, você vai sofrer de qualquer jeito. Mas se você tem que sofrer, sofra por um milagre. Sofra para que uma pessoa seja salva.
Sofra para que você seja salvo, para que a sua família seja salva, para que você seja abençoado. Sofra por coisas que valem a pena sofrer, coisas que vão depois te dar a vitória. Sofra pela promessa de Deus, porque Deus não se esqueceu da promessa, muito pelo contrário, como nós lemos aqui, Ele tem visto atentamente a aflição do povo dele. E no caso aqui está escrito do Egito, mas vamos falar de nós hoje. Deus está vendo atentamente a aflição do povo dele que está no Japão. Deus está vendo atentamente a aflição do povo dele que está aqui no Japão. Glória a Deus. E tenho ouvido o seu clamor. Gente, nós precisamos clamar. Se você não está clamando, você precisa clamar. E clamar é gritar mesmo. E eu poderia dizer, que nem o pastor me ensinou quando eu entrei na igreja, o telefone de Deus, Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que você não conhece. E eu poderia dizer de outra maneira isso para você agora: grita por mim e eu responder-te-ei. Chama, grita por mim e Ele vai responder. É isso que é clamar, é gritar por Ele. Falar: Jesus, Jesus, volta, Jesus, volta. Não me deixa eu aqui sozinho não, Jesus. Vem ficar comigo, vem me tirar dessa situação, vem me libertar. Libertar do quê? Muitas vezes fala: não, mas eu estou na igreja, eu sou livre. De repente você não é livre de você mesmo. E a gente falou sobre liberdade, acho que o ano passado, né? De repente você não é livre de você. Você não é livre para escolher. Você é escravo de você mesmo, dos seus próprios vícios, dos seus próprios problemas lá, psicológicos mesmo, né? De coisas que muitas vezes você nem quer ser daquele jeito, mas você não consegue ser de outro também. E Deus precisa te libertar. Deus precisa me libertar de muita coisa. Gente, para chegar aqui, quem faz tempo de casa sabe que para eu chegar aqui eu tive que ser muito liberto. E quando eu falo para as pessoas clamarem, é porque eu fiquei aqui, gente, quase 8 anos sem sentir a presença de Deus. Quase 8 anos sem sentir. É lógico que eu sempre fui muito alicerçado na palavra por causa dos pastores, graças a Deus, e eu sabia que não era pelo sentimento, é pela fé. E eu posso dizer com certeza, é pela fé. Gente, mas é muito bom sentir a presença de Deus. E eu fiquei quase 8 anos aqui sem sentir. E eu comecei a entender quando eu comecei a clamar, e quando eu comecei a clamar, aí mudou a minha vida. E de alguns anos para cá, realmente eu consigo sentir a presença de Deus. E a presença de Deus é forte quando você busca por ela. Quando você não busca por ela, ela não é. E muitas vezes eu chego aqui, da mesma maneira que vocês, arrebentado da semana, com o coração todo destruído, eu falo assim: meu Deus, hoje não dá nem para entrar na presença de Deus. E daí Deus me surpreende, me pega aqui, me pego chorando. Mas não era por merecimento nem nada. É porque Deus olha para a nossa fraqueza e olha assim: olha lá, está quebrantado nos meus pés. Eu vou dar uma gotinha a mais para Ele hoje, vou derramar sobre ela hoje, por misericórdia, não por merecimento. E a gente vem para cá como qualquer outra pessoa, como qualquer outro ser humano. E sempre que eu posso, eu realmente tiro esse mito que inventaram aí, que pastor é super, que liderança é super. Não existe isso. A nossa fé é tanto quanto a de qualquer outra pessoa aí. De repente tem alguém aí sentado aí que tem muito mais fé do que eu aí. E aí? Qual que é a diferença? Isso é a diferença. É a fé. Deus me escolheu para estar aqui. De repente você ainda não está aqui. Vai chegar a sua hora de estar aqui, ou de estar em outro lugar, mas vai chegar a sua hora. Mas não foi por merecimento ou por algo que eu poderia fazer que eu fui escolhido. É porque Deus olhou e falou assim: eu vou libertar esse. Eu vou libertar mais esse, para que ele possa falar da liberdade que eu dei. Então, quando a gente canta certos louvores aqui, eu tenho que gritar mesmo: eu sou livre, eu sou livre, glória a Deus, eu sou livre. Deus me libertou de muitas coisas, e muitas outras ainda eu clamo para Ele me libertar. Eu clamo: Deus, me liberta disso, me liberta, e está passando o tempo e me liberta disso. E vai passar o tempo e você vai continuar dizendo: me liberta, até sair desse corpo que está querendo levar a gente para a morte, e ter um corpo glorificado e estar lá junto com Jesus. Mas enquanto isso a gente grita: me liberta desse corpo. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará? Só Jesus pode nos livrar disso. Só Jesus. Glória a Deus. Então, quando Deus chamou Moisés então para libertar o povo, então ele sofreu por esse povo também. Ele sofreu pelo milagre do povo. Moisés sofreu muito para poder levar esse povo à liberdade. E esse povo era ingrato, como muitas vezes as pessoas são ingratas com a gente que ajuda
essas pessoas, a gente estende a mão e a pessoa ainda tenta te puxar para dentro do buraco ainda. E a hora que consegue te derrubar e colocar lá, você lá embaixo, e levanta assim e fala, otário. E olha para você e aponta para você lá no buraco lá ainda. O buraco que você tirou a pessoa, ela te joga lá e ainda fala que você é um otário. É desse jeito que o povo muitas vezes é. Então a gente vai sofrer, mas sofre por um milagre. Sofre para que essas pessoas sejam libertas verdadeiramente. Não se canse de fazer o bem. Não se canse de fazer o bem. A seu tempo você vai colher, se você não desfalecer. A seu tempo você vai colher. Glória a Deus. E ainda, Deus diz que conheceu as nossas dores. Glória a Deus. Ele conhece a sua dor. Ele sabe onde dói. Então não adianta você vir contar uma historinha para ele aqui, mesmo muitas vezes quando você está de joelho aqui, querendo orar, e contar de uma dor que está superficial, sendo que aquela outra está lá arrebentando seu coração. Você tem que falar mesmo, porque ele conhece as suas dores. Ele conhece. Não adianta a gente tentar querer enganar Deus, muitas vezes ser super, ou pensar que existe uma forma. Não tem, gente. É simples, você tem que chegar lá e falar tudo que está no seu coração, não adianta. Porque por mais que você diga assim, eu não posso falar isso porque meu coração está tudo revirado, ele já está vendo, ele conhece as suas dores. Muitas vezes você está pedindo lá pelo outro, o outro lá está passando fome. Mas você está quase passando fome também e você não fala nada. Ele conhece suas dores. Você está falando, liberta os viciados lá, mas olha os seus vícios aí que você está sofrendo por causa deles, você não vai falar nada. Fala das suas dores, porque ele já conhece. Ele está pronto a nos livrar das nossas dores. E ainda no 8 diz, eu desci para livrá-lo das mãos dos egípcios. Aquelas coisas que estão te atormentando, Deus, ele vai descer, se for preciso, ele vai descer para nos livrar. E é isso que se chama salvação. Quando chegar a hora, ele vai nos livrar desse mundo. Porque ele tem visto o nosso sofrimento, ele vai nos livrar de tudo isso. Glória a Deus. Mas que nós possamos também sofrer para que outras pessoas sejam livres como nós somos. Que outras pessoas possam ser e ter essa liberdade. E realmente poder dizer que são livres. Glória a Deus. Ainda para quê? Olha a promessa. Farei ele subir dessa terra para dar uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel. Glória a Deus. Se for aqui na terra, vai emanar leite e mel. Se for no céu, como ele já prometeu, uma nova terra, um novo céu. Então, você pode notar que tudo no passado é uma sombra daquilo que Deus quer fazer quando for o reino dos céus aqui presente, completo, quando for o reino de Cristo. Então tudo é uma sombra. Mas aqui nessa terra, Ele quer nos levar a uma terra boa, uma terra larga, que emana leite e mel. Ou seja, uma terra que tem provisão, uma terra de alegria. E não é esse aperto que muitas vezes a gente passa, não, porque realmente é aperto. Não, uma terra larga. É um lugar largo, um lugar que você vai poder estender as suas redes mesmo, a sua tenda, aumentar tudo. Deus tem isso para nós. Você tem que tomar posse da promessa. Você tem que crer num Deus grande. Um Deus grande. Muitas vezes a gente crê num Deus, que nem o pastor falou, a gente crê, mas não confia. Até a gente pregou, eu falei sobre isso um tempo atrás. Crer em Deus é diferente de confiar em Deus. A maioria das pessoas crê em Deus. Mas crê o quê? Crê que Deus existe. Agora confia? Não confia. Crer em Deus e confiar em Deus são coisas diferentes. Nós temos que crer em Deus, que Ele existe, e confiar nele. Confiar que Ele vai fazer aquilo que Ele prometeu. Confiar que Ele é poderoso para cumprir a promessa. Confiar que mesmo quando nós falamos, quando nós erramos, nós pedimos perdão, Ele continua fiel, Ele permanece fiel. Mesmo que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Nós temos que crer nisso. Nós temos que entender que não é a nossa infidelidade que vai tirar a nossa promessa. Não é a nossa infidelidade. Mas sim, se a gente continuar mesmo sendo infiel, nós temos que voltar e nos arrepender. Mas mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel, Ele não volta atrás. Se Ele diz que vai abençoar, Ele abençoa. Ele é bom, a misericórdia dEle dura para sempre. Glória a Deus. E Ele vai nos levar, olha só, aqui eu não vou colocar todo o nome desses povos não, mas sabe aqueles que não estão dando valor à bênção de Deus, à promessa de Deus, à terra larga que Deus deu? Deus vai tirar. Deus vai tirar. Deus tira do ímpio e dá para aquele que é justo. Em nome de Jesus. Deus vai tirar da mão daqueles que não merecem, daqueles que Ele deu, que Ele confiou, mas que não estão fazendo jus àquilo que Deus deu, em nome de Jesus. E eu estou profetizando isso em nome de Jesus, que Deus tire da mão do ímpio e passe para a mão do justo. Que Deus tire e coloque na mão de quem está servindo de verdade.
Que Deus comece a tirar todas as lideranças que Ele levantou e estão sendo injustas, para dar na mão de pessoas que têm compromisso com Ele de verdade, que têm feito jus àquilo que Ele tem sido fiéis verdadeiramente. Então que Deus tire, arranque mesmo todo o povo e comece a dar na mão daqueles que, não digo por merecimento, que a gente não merece, ninguém merece, mas daqueles que têm se esforçado para merecer, se esforçado para amar a Deus de verdade, não para aqueles que têm virado as costas para Ele. Então Deus vai fazer isso em nome de Jesus. E agora o clamor, gente, o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. A gente tem que fazer o clamor chegar a Deus. Muitas vezes você está até clamando, mas não chega a Deus. Você tem que fazer o clamor chegar até Deus. Você tem que fazer o clamor chegar até Deus. Ah, mas como? Você tem que fazer. Falar, como que eu vou fazer? Se vira nos 30 aí, grita, sobe na parede, dá mortal, mas faz o seu clamor chegar até Deus. Porque não é o meu clamor por você que vai chegar até Deus. Você tem que orar pelo seu próprio milagre. Você tem que clamar por você mesmo. Porque a gente vê assim muitas vezes, a gente tem um caderno de oração aqui, a gente vem aqui na semana, a gente ora pelas pessoas, pela família das pessoas, e daí depois de um ano a gente pergunta assim, e aí fulano, mudou alguma coisa? Na sua vida, não, continua a mesma coisa. Estranho, né? Porque a gente está orando, por que não acontece nada? E eu vi uma pregação que dizia exatamente isso, fala assim, não acontece nada porque você está orando, mas ele não está fazendo nada pelo próprio milagre. Então, a pessoa não quer ter participação no próprio milagre. A pessoa não está nem aí para a situação que ela mesma está vivendo. Então não adianta a gente ficar orando por essas pessoas. Por quê? Porque elas mesmas não estão trabalhando por elas mesmas. E daí a gente fala assim, ai Deus, o Senhor não responde a minha oração. Fala, ué, mas a pessoa mais interessada nem está se mexendo. A pessoa mais interessada nem se faz nada. Então assim, você é responsável pelo seu próprio milagre. Se não está acontecendo na sua vida, não é porque os outros não estão orando por você. É porque você mesmo não está orando por você. É porque você mesmo não está fazendo pelo seu milagre. E daí a gente pode... a pessoa vem aqui e fala assim, o pastor orou por mim, não aconteceu nada. Aí a culpa é do pastor. E a pessoa quer jogar o pecado dela para cima do pastor. Quer jogar a responsabilidade da vida dela para cima do pastor. Porque o pastor não tem poder. O pastor ora e não acontece nada. E a pessoa mesmo não faz nada. Muitas vezes nem crê. Teve uma pessoa que a gente orou, que até hoje eu fico com ela na cabeça assim, ela foi meio curada. Eu falei, gente, acredita no resto, ó, Deus curou metade, ó. Se você crer, você vai sair daqui completamente curado. Ah, mas assim tá bom. E foi embora com meia visão, né, pastor? Foi embora com meia visão. Gente, se Deus começou a boa obra na sua vida, o que impede Ele de terminar? Só você. É se você deixar de crer. Deus começou alguma coisa na sua vida, Ele vai terminar. Fala assim, aquele que é fiel, Ele começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel para cumprir. Ele é poderoso para cumprir. Ele vai terminar. Mas você tem que cooperar. Você tem que deixar Ele te operar. Você tem que operar e desenvolver a sua salvação. Desenvolve. Você tem que deixar. E vai doer. Por quê? Porque o sofrimento é algo inerente de qualquer coisa, tanto de boas quanto de ruins. Então, se você tem que sofrer, e você vai sofrer de qualquer maneira, sofra o milagre, sofra pelo desenvolvimento da sua salvação, sofra para ter um dom espiritual, sofra para ter um ministério, sofra para ver as pessoas salvas. Sofre, porque você vai sofrer de um jeito ou de outro. Quando eu entendi isso, gente, há muitos anos atrás, eu entendi isso, eu falei, eu decido sofrer agora, mas agora eu vou sofrer pelas coisas de Deus. E é por isso que, se está escrito lá, eu não entendo, mas eu falo, Deus falou que isso é isso. Quando acontece alguma coisa ruim, eu falo assim, mas todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não estou entendendo nada, Deus. Não estou entendendo nada. Mas a tua palavra diz isso aqui, eu vou sofrer isso e é isso que vai acontecer na minha vida. Porque todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Outro dia eu furei o pé no serviço lá e falei, Deus, o que é isso? Estou trabalhando direitinho aqui e uma ferpa... É impossível, vamos colocar assim, aquilo ter entrado no meu pé. Primeiro que eu estava com sapato de segurança, e era um pedaço de madeira, gente, desse tamanho, de uns 2 centímetros. Ele conseguiu entrar, gente. Se fosse um prego que tem uma base e fica em pé, até eu entenderia que entrou no meu pé. Agora eu não entendo como aquela madeira entrou, rasgou o tênis de segurança e conseguiu entrar e ficar enfincado no meu pé. E quando eu falei, Deus, o que é isso aqui? Isso aqui está cooperando no meu bem para quê? E até hoje eu não entendi para quê. Mas eu continuo dizendo o mesmo versículo. E isso cooperou para o meu bem de alguma maneira. Por quê? Eu decido sofrer por causa da palavra de Deus. Deus falou, é isso mesmo e acabou. Eu não tenho que entender, eu tenho que acreditar.
tem que acreditar. É fé. Não é entendimento, é fé. É fé. Então, a palavra de Deus disse, é isso e acabou. E é assim que eu estou me esforçando para viver na fé. Simplesmente olhar e falar assim, Deus, eu não entendo, mas está escrito isso, é isso aqui que eu vou viver. Ah, o Senhor disse que vai me abençoar, então o Senhor vai me abençoar. Eu não sei como, eu não tenho nem ideia. Eu estou ficando só mais velho, mais pobre, mais gordo, graças a Deus gordo. Mas não entendo como Deus vai me abençoar, mas Ele vai, porque Ele prometeu e Ele é fiel. Eu acredito e acabou. Mas se eu olhar para minhas circunstâncias, eu não tenho como ver de onde vai vir. Mas eu decido sofrer tudo isso e falar assim, Deus vai me abençoar porque Ele me prometeu. Ele vai cumprir a promessa dele porque Ele prometeu. Então, Ele é Deus, eu não sou nada. Se eu tivesse prometido uma coisa para Ele, com certeza eu já estaria voltando atrás. Mas Ele não volta atrás, Ele não precisa voltar. Se Ele prometeu, Ele é poderoso o suficiente para manter a palavra dEle. E glória a Deus por isso. Mas nós temos que voltar e clamar, gente, fazer tudo isso chegar diante de Deus. Porque Deus tem visto tudo isso que nós temos passado aqui. Deus tem visto. Deus tem visto. Deus, muitas vezes, dá a impressão que Ele não fala nada, exatamente, parece que Ele não está vendo nada, Ele não está fazendo nada, e a gente fica se perguntando onde que está Deus, e a gente começa a entrar naquelas mesmas perguntas que todo mundo faz aí no mundo, como se a gente não fosse cristão. Mas Deus, o Senhor não está vendo? O Senhor não vai fazer nada? O Senhor não se importa? Olha o que está acontecendo na minha vida. E aí? Como que fica isso aqui? Eu não estou entendendo. Se fosse um pecado que eu cometi, aí minha consciência me acusa diante do Senhor e eu sei que eu estou errado e eu não tenho nem como clamar. Mas eu sei que eu estou tentando aqui, me esforçando a caminhar direito. Por que isso está acontecendo na minha vida? Está acontecendo porque Deus quer fazer um milagre. Está acontecendo muitas coisas para você sofrer para acontecer um milagre. Qual que era o motivo de Deus deixar esse povo 400 anos no Egito sofrendo? Uma vez eu me perguntei isso. Eu falei assim, Deus, por que você deixou esse povo 400 anos no Egito? Aí uma pessoa que nem era cristã, mas que já tinha lido muito Bíblia, chegou a vir aqui à igreja e ele falou assim, mas Deus tinha dito já que isso ia acontecer. Aí eu falei, não, então peraí, então voltei em Gênesis de novo e realmente Deus tinha falado para Abraão que isso ia acontecer. Eu falei assim, então ele teria que deixar acontecer. Ele já tinha falado, porque ele não volta atrás. Mesmo assim não respondi a pergunta básica, por que deixar o povo sofrer? A gente volta na promessa que Deus fez a Abraão. Ele falou, olha, o povo vai ficar lá, vai ser escravo 400 anos, mas quando eles saírem de lá, eles vão sair de lá com muita fazenda, com muita riqueza. E eu vou trazer juízo a essa nação que fez eles sofrerem. Todo o seu sofrimento é para Deus te compensar. Todo sofrimento que você passa, logicamente, né? Injustamente, algo que você não fez para merecer, com certeza Deus vai trazer uma recompensa sobre a sua vida. Muita fazenda, muita riqueza. E Ele ainda vai julgar aqueles que fizeram injustiça contra você. Glória a Deus. Deus vai trazer. Então nós já falamos aqui sobre gritar e Deus quer nos livrar de tudo isso. Mas, olha só. Abre em Êxodo 5, 9. Então, resumindo a história aqui, Moisés foi falar com o faraó para libertar o povo. E daí no Êxodo 5:9 diz assim: agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. O faraó disse isso para os exatores lá do povo de Israel. Falou assim, olha, agrave, piore o serviço deles. Eles faziam tijolos, mas os egípcios davam a palha para que eles fizessem tijolos. Aí o faraó disse assim, ó, vocês não vão mais dar palha para eles. Agora eles vão ter que se virar para pegar a palha, arrumar palha e fazer os tijolos, e eles vão ter que dar conta dos mesmos tijolos que eles faziam quando vocês davam as palhas. Então, agrave-se o serviço sobre eles. Coloque mais carga, para eles não ficarem acreditando em mentiras. Ou seja, ele chamou Deus de mentiroso e a promessa de Deus de mentira na vida de uma pessoa, no caso do povo de Deus. De repente você está sofrendo a mesma coisa. De repente a mesma coisa está acontecendo com você. As pessoas estão olhando para você, para o que Deus quer fazer na sua vida, para a promessa que Deus tem, falando, vixe, isso aí é mentira, isso aí não acontece não. Isso aí que te prometeram aí, isso aí é furada, isso aí não tem nada a ver não. Ou pior, falar que nem falaram para mim, né? Ah, isso aí, Deus fala isso para todo mundo que na igreja fala isso.
Sabe que uma das coisas que muitas vezes Deus levanta homens para falar, né, para você quando você está na igreja, é assim: Deus tem uma obra na sua vida. E daí chegou uma pessoa para mim e disse exatamente isso: mas eles falam isso para todo mundo. Uma pessoa que era cristã mais tempo que eu, cristã, sei lá se era, né, mas estava na igreja mais tempo que eu, tinha mais experiência, né, e tentou jogar um balde de água fria na promessa que eu tinha recebido, que Deus tinha uma promessa na minha vida, que Deus tinha uma obra na minha vida, e jogou um balde de água fria. Ou seja, estava praticamente dizendo assim: é uma mentira isso que te falaram, isso aí é jargão evangélico, falam para todo mundo, isso aí não tem nada a ver. Ou Deus tem uma obra na vida de todo mundo, dizendo que você é comum, que você não é nada, que você não é ninguém. E de repente estão fazendo isso com você, estão querendo jogar mentiras, Satanás usando pessoas para tirar a promessa que Deus tem para você, para que você não acredite em palavras de mentira, e aumentando as suas cargas e agravando o seu serviço, agravando o seu sofrimento, para que você se esqueça da promessa. Mas realmente, mais uma vez, eu disse de uma outra vez aqui, mas por mais que seja falado, pode ter certeza que Deus verdadeiramente tem uma obra na sua vida. Por mais que seja falado, isso não é uma mentira. E você não é uma pessoa comum. Você é escolhido de Deus. Você não foi só chamado, você é escolhido. Muitos são chamados. Realmente, Deus tem uma obra na vida de todo mundo, mas o que Ele tem na sua vida é algo especial. É tão especial que muitas vezes nem você mesmo consegue acreditar. Fala assim: é muito para mim. É muito. É algo assim: não, olha, se fosse para aquela pessoa lá que tem aquele dom, que consegue orar daquele jeito, que se quebrando daquele jeito, que tem aquele conhecimento, eu acreditaria, mas na minha vida não é possível. Mas para Deus tudo é possível. Para nós realmente é impossível. Para nós seria impossível, mas para Deus é possível. Porém, existe sofrimento envolvido. Existe sofrimento. Então, sofra esse milagre. Sofra pela promessa que Deus tem na sua vida. Você tem que sofrer pela promessa. E aí, o que aconteceu aqui então? Por causa da promessa, quando veio começar o livramento, em vez de melhorar, piorou. Porque eles já estavam sendo escravos, aí agravou-se o serviço sobre eles. O que a gente tem que entender sobre isso? É que quando está mais perto de acontecer, fica pior a situação. Fica pior. Então, se a sua situação está ficando pior, é porque está chegando perto da hora de Deus fazer um milagre. Fica pior. Então, aos nossos olhos humanos, fala assim: Deus, eu pedi para o Senhor me livrar, o Senhor me deixou me arrebentar mais ainda. E daí a gente tem que crer que tudo isso faz parte do propósito de Deus, faz parte do plano de Deus. A gente tem que entender e olhar e entender que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Que mesmo que todas as circunstâncias digam que não, se Deus falou que sim, é sim que vai acontecer. Porque Ele é soberano. Então nós temos que crer dessa maneira. Então, se está ficando pior, de repente você fala assim: mas eu estava orando por isso aqui, piorou a minha situação. Eu estava orando pela minha vida financeira, agora vai ver outra dívida aí, quebrou o meu carro, agora eu estou enrolado. Quebrou aquele negócio lá. Eu estava tomando remédio, agora estou tomando 2. Agora piorou a minha situação. Eu estava brigando com a minha família, agora eu não estou nem falando mais. Agora nem quer me encontrar mais. Se está ficando pior, é porque Deus vai fazer, está chegando a hora de Deus fazer mesmo. E eu tenho visto acontecer na vida de algumas pessoas que estão passando por aqui, a gente tem aconselhado, e num dos aconselhamentos que teve aqui, um mês atrás mais ou menos, eu falei: olha, Deus vai começar a tirar tudo do lugar, porque é uma mudança. Deus tira tudo do lugar, aí Ele limpa, aí agora Ele pode colocar de volta no lugar. Então, depois que a gente orou, realmente a vida da pessoa virou uma bagunça. Quando você entra na igreja, os 3 primeiros meses viram uma bagunça, e a pessoa fala assim: não, eu tenho que sair da igreja. Eu fui na igreja lá, o negócio piorou. Mas não é, gente. Deus tira tudo do lugar e começa a limpar. Agora, quando Ele colocar no lugar também, Ele vai colocar limpo e vai colocar para sempre. Só que as pessoas não esperam Ele limpar e colocar de volta. A gente tem que entender que antes de melhorar, antes do milagre, piora. Por quê? Eu falei para uma outra pessoa assim que aquele jeitinho brasileiro que você dava antes de conhecer a Deus, não vai funcionar mais. Você andava ali e não tomava multa, agora você toma. Você enrolava um com uma mentira com o outro, agora não cola mais a mentira. Você dava o seu jeitinho lá, não dá mais, Deus não deixa.
Toda hora parece que você fez de errado, toda hora. Toda hora, não dá mais certo. Mas o que é isso? É Deus tirando do lugar, limpando. Antes do milagre começa a ficar pior. Mas esse sofrimento é o sofrimento da limpeza. É Deus operando na sua vida. E quando a pessoa não deixa Deus operar, então, aí para no meio, aí não vive milagre. Então você não pode, você tem que sofrer, sofre o milagre. Sofre o milagre. Porque vai ser um milagre isso. Sofre o milagre. Porque Deus tira tudo do lugar primeiro, antes de colocar no lugar. Antes de estabelecer mesmo firme. Aí quando Moisés viu tudo isso aqui, e o povo foi reclamar para Moisés, falou, olha, você veio aqui, ó, Deus que vai julgar a sua causa aqui, ó, essa causa aqui, porque agora você fez a gente ficar desprezível diante de Faraó. Se Faraó já não gostava da gente, agora ele está odiando mesmo. Então que Deus julgue isso aí. Aí Moisés foi falar com Deus, do mesmo jeito que a gente vai falar com Deus. Falou, Deus, por que o Senhor fez isso com esse povo aqui? O Senhor falou para mim vir aqui para eu libertar eles, aí o Senhor deixa eles mais escravos do que eles já estavam, Faraó mais bravo ainda. E daí qual que é a resposta de Deus? Abre aí, vira uma página aí, Êxodo 6. Êxodo 6, o versículo 6 diz assim: portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. Quando você está sofrendo pelo seu milagre e começa a acontecer um monte de coisa pior ainda, sabe o que Deus vai fazer? Deus vai confirmar aquilo que Ele já falou. Ele vai confirmar aquilo que Ele já falou. Assim, eu vou te livrar. Deus, mas olha aqui, ficou pior a minha família. Eu vou fazer um milagre. Ele só vai repetir de novo, porque Ele já está fazendo, Ele vai fazer. Não tem duas respostas, Deus não tem duas respostas, Deus só falou a mesma coisa, falou assim, aí Ele acrescentou ainda, Ele falou, eu resgatarei vocês com o braço estendido, até Ele não tinha falado que ia ser com o braço estendido, até aí o povo não sabia, mas só isso, Ele realmente voltou e falou assim, a minha promessa não volta atrás, eu prometi, eu vou fazer, é só isso. Então quando a gente vai diante de Deus, fala assim, Deus, a minha promessa está para um lado, parece que tudo está acontecendo para o outro lado. Se você for orar mesmo e clamar a Deus e Deus te responder, Ele vai dizer, eu vou te levar onde eu falei que eu vou te levar. Eu vou fazer o que eu disse que vou fazer. Ele não vai te dar outra resposta. Ele vai te dar a mesma resposta. Aquilo que Ele fala, Ele confirma. E o que Ele promete, Ele cumpre. É isso. Então não tem duas respostas. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Você tem que crer. Continua. Continua. Amém? Então vamos orar. Para que Deus venha realmente cumprir essa promessa na nossa vida. Quem tem uma promessa de Deus na vida? Quem já recebeu uma promessa? Levanta a mão aí, vamos ver. Promessa? Cadê os profetas aqui? Lili? Sério, não tem promessa? Amém! Não, senão falou, peraí, chama o profeta agora. Chama o profeta agora, vamos profetizar na vida dele agora. Senhor Deus, nós invocamos, ó Pai, o Teu santo nome mais uma vez, ó Deus. Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Nós estamos aqui, ó Deus, para viver, Senhor, o Teu milagre, para sofrer, Senhor, se for necessário. Deus, não como Pedro falou que estava disposto a sofrer e dar a própria vida, mas depois abandonou. Muito pelo contrário, Senhor, nós vamos fazer, Senhor, como Ele fez depois de se arrepender, depois de se converter, ó Deus. Ah, Senhor, Ele realmente sofreu e Ele deu a própria vida, Senhor, por amor do Seu nome, ó Deus. Ah, Senhor, nós seremos assim, ó Pai. Nós sofreremos, ó Pai, aquilo que nós temos que sofrer, Senhor, para ter a nossa coroa, para ter o nosso galardão, ó Deus. Ah, Senhor, que o Senhor venha nos fortalecer, ó Pai. O Senhor conhece as nossas fraquezas. Deus, o Senhor sabe, ó Deus, as nossas dificuldades, as nossas limitações. Senhor, no nome de Jesus Cristo, ó Pai, faz um milagre nessa igreja, faz um milagre na vida de cada um que esteve aqui, Senhor, recebendo a Tua palavra, Senhor. Deus, o Senhor bem sabe, Senhor, que cada um de nós, ó Pai, não é capaz de nada, Senhor, por nós mesmos. Senhor, aquilo que nós fazemos, ó Pai, não somos nós, mas a Tua graça operando em nós, ó Deus. O Teu favor imerecido, Senhor. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, vem cumprir a Tua promessa. Vem nos ensinar, Senhor, a sofrer, Senhor, para as coisas que realmente valem a pena, Senhor, para as coisas espirituais, ó Pai. Para um reino eterno, para as coisas que são eternas, ó Deus. Não por coisas, ó Deus, passageiras. Não para essas
leves e momentâneas tribulações, ó Pai. Não, Senhor, para tudo isso, Senhor, muito pelo contrário, que nós possamos, ó Deus, sofrer. Senhor, que nós possamos correr, ó Deus, como bons soldados de Cristo, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, levanta a tua igreja, Senhor, na força do teu poder, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, muda, Senhor, as nossas vidas, confirma, Senhor, as tuas promessas, e não só confirma, mas cumpre, no nome de Jesus, ó Deus. Nós te pedimos, ó Pai, nós te rogamos, no nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, ó Pai, que toda a honra e toda a glória seja dada somente a Ti. Muito obrigado, Senhor.